sendo assim, iríamos iniciar o período de debate. De qualquer forma, gostaria apenas de salientar uma situação. Que o período de debate fosse, de facto, bastante participativo, mas que fossem questões colocadas e não argumentações. Creio que dos nossos oradores, que respeitaram muito bem o tempo também, mas deixaram no ar algumas questões que não sei se o engenheiro Castro quer de imediato, portanto, tomar a palavra. Sim? Sendo assim, passaria a palavra e depois entraríamos no período de debate com um conjunto de 3 questões. Pediria então alguém para entregar o microfone, por favor. Ao engenheiro Castro, por favor. Há aqui uma série de lacunas, portanto, mas completamente assumidas por nós, porque queríamos um instrumento de trabalho no mais curto espaço de tempo. E, portanto, isto foi direcionado, portanto, para uma ótica, quase exclusivamente uma ótica na vertente comercial, no que nós precisávamos no momento para o Porto, portanto, e deixámos esses campos de fora. De qualquer forma, vamos, portanto, rapidamente e vamos avançar, portanto, para o upgrade, portanto, do plano estratégico. Relativamente à questão da ligação às escolas, eu lembro, portanto, que isso não é verdade, na prática isso não é verdade, até porque o Porto Aveiro tem com a Universidade tem uma série de protocolos assinados e tem vindo ao longo dos anos sempre numa colaboração permanente com a Universidade e a Universidade com o Porto, quer em alguns estudos feitos no âmbito da RIA, quer estudos feitos no âmbito quer na formação profissional de alunos, temos uma série de protocolos com vários departamentos da Universidade, damos estágios, portanto, permanentes a alunos da Universidade de Aveiro, e apoiamos projetos, inclusivamente até damos apoio a algumas teses de mestrado, portanto, que envolvam, portanto, estudos dentro do âmbito do Porto, portanto, damos apoio a essas teses de mestrados e também, portanto, apoiamos, eu estou-me a lembrar, por exemplo, nós temos um terreno, portanto, que cedemos à Universidade para a instalação recente do laboratório oceanográfico. Estamos à espera, a Universidade tem interesse nesse projeto e é um projeto muito interessante para o Porto Aveiro. Estamos à espera que a Universidade o implemente, tem havido alguns constrangimentos financeiros que têm atrasado esse projeto, mas temos uma cooperação permanente, portanto, com a Universidade de Aveiro. Portanto, era só isso, portanto, que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Para o dia 1 de julho, o início do despacho eletrónico de mercadorias, eu gostaria de saber quais são as ações concretas que estão a levar a cabo para se adequarem a esta nova realidade. A segunda questão tinha a ver com a observação que foi feita pelo representante da Socarpor e que tem a ver com a associação direta e inequívoca e unívoca dos portos em relação com a densidade populacional. Portanto, se essa relação é exclusiva e direta, como é que justifica que o Porto de Sines seja o porto com maior movimentação de carga do país e tenha crescido no ano passado 11,7%? Muito obrigada. Relativamente à questão que pôs da AGEPOR, como nós dissemos, neste aspecto, como eu disse aliás há pouco, nós temos estado sempre na primeira linha da implementação e da aceitação das medidas que muitas vezes são impostas sem consulta daquilo que temos que fazer. Por isso é que eu falei concretamente no investimento feito em termos informáticos e de pessoal. Quanto ao despacho das mercadorias, eu não penso que a pergunta deva ser dirigida à AGEPOR, embora aos agentes, porque nós temos estado sempre disponíveis para isso, como disse aliás, e penso que é um processo que, concretamente a Direção-Geral das Alfândegas e isso, ainda não tomou medida nenhuma sobre o que é que querem fazer e qual é o papel efetivo dos agentes no comportamento, no que é que tem no terreno que fazer para proceder a esse despacho. Penso que isso é tudo uma questão integral e integrada noutros projetos, concretamente da questão da simplificação nos portos, que se tem falado e a evolução tem sido mínima. Sobre essa questão eu não admito não estar completamente dentro do processo, mas penso que houve
há processos que parecem querer avançar e depois retrocedem, e há alfândegas que não estão todas a comportar-se da mesma forma e no mesmo nível de desenvolvimento e de implementação no terreno desses processos junto dos seus diversos departamentos. Doutor, creio que a segunda parte é para si. Em baixo, por favor. Sr. Doutora Lídia Sequeira, muito obrigado pela questão que me colocou. Eu, essencialmente, quando me estava a referir ao consumo e às mercadorias movimentadas dentro de uma determinada área populacional, compreenderá que não me estava a referir objetivamente a uma central termoelétrica ou uma refinação de petróleo. É evidente que reconheço que em termos de tonelagem, que para as autoridades portuárias tudo isto é carga, e para nós também. Com certeza que sim. Eu, quando me estava a referir à situação da densidade populacional, é uma constatação real em todo o lado. Não estou a dizer com isto que o Porto de Sines que não tenha crescido e que não seja um porto ao qual tenhamos que dedicar e que prestar a máxima atenção. Acredito, do meu lado, posso lhe dizer que acredito sinceramente no Porto de Sines. Não acredito no Porto de Sines no tipo de movimento e de porto que estávamos a falar aqui objetivamente em termos de Aveiro, de resolver e de apoiar uma densidade populacional, uma determinada população que aqui existe e que precisa, porque existe densidade populacional, existe consumo, existe indústria micro, média e até alguma macro, mas não com o crescimento do Porto de Sines, que essencialmente se baseia em carvão e produtos petrolíferos. Além do crescimento significativo que teve na área dos contentores, mas nós que andamos nos contentores sabemos também porque é que esse crescimento existe. Mas a questão de mercadoria para consumo, efetivamente, e para os portos, neste aspecto, é absolutamente indispensável, e no aspecto concreto do Porto de Aveiro, e era nesse aspecto que me estava a referir, os cuidados que há que ter no ordenamento do território nas áreas envolventes. Sines não tem esse problema, ou eventualmente não tem esse problema. Eu direi que Sines, em termos de área envolvente, tem o Alentejo inteiro, ou quase todo. E, portanto, aliás, as minhas felicitações pelo crescimento que o Porto de Sines tem tido, mas é essencialmente à custa de produtos petrolíferos e da área dos contentores. É uma situação que depois poderemos falar mais tarde. Muito obrigado. Mais questões neste momento? Creio que, de facto, os nossos oradores são de extrema qualidade, uma vez que clarificam de tal forma as temáticas apresentadas que não existem dúvidas. Eu creio que agora o microfone já está a funcionar, o que quer dizer que não se sintam intimidados para subir ao palco, portanto.